paz do Senhor Jesus, eu sou a tia Michele, sejam todos bem-vindos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Dia da Consciência Negra, que se comemora, né? Se retira um dia para, né, também ter essa consciência, para comemorar sim, né? Comemorar este dia, né? Sobre essa fala da consciência negra, que é o dia 20 de novembro. Então eu convido você a assistir este vídeo, os outros que ainda vão sair, a ler os PDFs, dar uma olhadinha nos PDFs e ver como que você pode interagir com as crianças da sua salinha, da EBD, ou até mesmo um culto temático, né, sobre este tema, Dia da Consciência Negra. Então, nós temos tantas datas comemorativas que nós comemoramos aí, né, no Ministério Infantil, e essa data ela fica um pouco ainda, né, acho que é novo ainda, né, vamos colocar assim, relativamente novo essa data. Então, dia 20 de novembro, então nós podemos trabalhar durante o mês de novembro e não só em novembro. Então, né, agora estou gravando este vídeo em novembro, mas nós devemos ter essa consciência, né, durante todos os meses, todos os dias. Mas como nós temos aí este mês, este dia em específico, né, para que a gente possa trabalhar com as nossas crianças. Então, muitos nós vemos, assim, cursos, PDFs sobre bullying, sobre outros tipos, né, que nós vamos fazer com as crianças, ensinar elas, né, o que é certo, o que é errado, falamos sobre o bullying, falamos sobre tantas coisas, e muitas vezes deixamos passar, né, ou seja, não damos a real importância de falar para as crianças sobre o racismo. Então, nós achamos que é um assunto muito difícil, um assunto que não tem necessidade, vamos colocar assim, de ser trabalhado. Porém, nós temos que ter também essa consciência, né? Quando nós vamos falar sobre o bullying, então, seja, muitas crianças sofrem bullying por conta da cor da sua pele. Muitas crianças sofrem bullying por conta do seu cabelo. Então, nós temos que começar a falar sobre isso, sobre o racismo, né? Que às vezes é velado e às vezes o racismo é direto mesmo, né? Então, nós temos que conversar sobre isso, sobre este assunto. Então, nós teremos bastante, alguns PDFs, alguns vídeos falando. Então, hoje é só para a gente já dar o pontapé, né? Já dar aí o início para que a gente possa falar um pouco sobre isso. Então, consciência negra. A consciência negra diz respeito à tomada de consciência a respeito das raízes históricas dos afrodescendentes, bem como a conscientização dos problemas causados pelo racismo. A consciência negra refere-se ao processo de tomada de consciência de um afrodescendente acerca de suas raízes e tradições históricas, bem como de toda a violência causada pelo racismo. O termo também está muito associado com a data comemorativa do Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. Então, Dia da Consciência Negra é uma data extremamente importante, pois nos permite resgatar e valorizar a história do povo negro e a sua luta pela liberdade no Brasil. Além disso, a data serve como um holofote que coloca em evidências problemas estruturais de nossa sociedade, muitos deles interligados com o racismo. Então, como nós falamos, né? Então, nós vamos fazer uma igreja mais inclusiva, uma igreja que né, com questões sociais, a inclusão, isso é muito bom. Mas por que nós não trabalhamos tanto isso? Ah, mas eu não tenho oportunidade, tia Michele, de trabalhar isso na minha igreja, ainda é complicado, né? Tirar uma data ali. Você pode trabalhar ali na sua salinha, né? Não necessariamente você precisa só em novembro, só no dia 20, né? Só na semana. Então você pode trabalhar isso. E eu separei a história da rainha de Sabá e a história de Ebed-Meleque. Então você pode mostrar para as crianças ali que na Bíblia, né, era mencionado
foi mencionado ali uma rainha, o eunuco da história de Filipe, ou seja, aquele eunuco, ele cuidava das riquezas da rainha Candace, né? Candace, dependendo do jeito que pronuncia. Então, ela era uma rainha etíope, né? E ele cuidava das riquezas dela. Então, ele era um homem muito estudado, um homem muito fino, um homem que tinha ali um alto poder, né? Então, ele estava lendo o profeta Isaías, mas não entendia. E Deus viu ele lendo e sem entender. E aí ele leva, né? Ele leva Felipe até ele, né? E daí Felipe explica para ele o que está escrito no que ele estava lendo. E aí é onde ele fala, né? O que me impede de ser batizado? Aqui tem água e ele é batizado, ele volta para sua terra batizado, crendo em Jesus Cristo. Então, e há outras histórias, né? E também nós podemos, como nós somos brasileiros, nós somos um povo assim, misturados, vamos colocar assim, né? E também, na verdade, Hollywood, ou seja, a indústria de filmes, né? E a televisão, ela colocou o povo como sempre branco, loiro, até mesmo Jesus, né? Branco, dos olhos azuis. Então, na verdade, isso não é verdade. Então, nós temos que começar a falar isso para as nossas crianças também, né? Porque nós vamos assistir um filme, está todo mundo lá, né? Branco, loiro, dos olhos azuis, verdes. E naquele tempo, né, naquela região, não era bem assim. E nós aqui no Brasil, né, se nós fôssemos colocar a razão, nós não deveríamos ter racismo nem diferenças, porque nós somos um povo que é totalmente misturado, né? Mas isso existe muito. Então, ó, considerando que o racismo é caracterizado por um sistema que estabelece a exaltação de uma raça em detrimento da outra, e que Deus nos chama a não fazermos acepção de pessoas, como cristãos somos chamados a um olhar mais elevado a respeito do sistema. Somos membros do mesmo corpo, como nos diz São Paulo, né? Que Paulo, portanto, tendo todas as partes sua devida importância e cooperando uns com os outros, pois assim como num só corpo temos muitos membros, e os membros não têm todos a mesma função, de modo análogo nós somos muitos e formamos um só corpo em Cristo, sendo membros uns dos outros. Então, a Bíblia nos chama para não fazer acepção de pessoas. Então, você pode usar este versículo. Então, você não vai fazer acepção. Se a pessoa é diferente de você, né, seja no cabelo, seja na massa corpórea, seja na cor da pele, nós não deveremos fazer acepção de pessoas. Ou seja, aí você pode explicar para as crianças de acordo com a turma, né, que você tem, essa questão da acepção, fazer diferença. Nós somos todos iguais perante Deus. Então, é um tema importante a ser trabalhado. Os cristãos têm uma responsabilidade a mais em combater as novas formas de xenofobia e racismo, em razão de sua própria natureza. O outro fato não é somente um ser a respeitar em virtude de sua intrínseca dignidade, mas sobretudo um irmão ou uma irmã a amar em Cristo. A tolerância se transforma em amor fraterno, em ternura, em solidariedade operativa. Então, nós temos que falar para as nossas crianças. Então, como eu disse, nós vamos fazer, eu quero sobre inclusão, eu quero sobre isso, sobre o bullying, né? Maio Laranja nós fazemos. Então, por que nós não vamos falar contra o racismo? É um dever do cristão, porque nós fomos chamados, né, para fazer a diferença. Nós fomos chamados também para não fazer acepção de pessoas. Então, no tempo de Cristo, havia também, sim, muito preconceito, né? Então, até mesmo ele, quando os discípulos vêm, ele conversando com uma mulher, e essa mulher samaritana, né? Então, nós vemos isso. Então, vamos colocar assim, hoje nós temos outros tipos de diferenças e outros tipos de como colocou ali, né? As atuais, xenofobia e racismo. Então, nós temos que falar, sim, contra esse tipo de coisa.
E aqui eu peguei 2 exemplos de pessoas cristãs que lutavam, né, também aqui pela abolição da escravatura. Então, durante os nossos vídeos, ó, essa daqui, ela é a dona Amélia Dantas de Souza Melo Galvão, ou dona Sinhá Galvão. Então eu coloquei aqui a história dela, e esse pastor presbiteriano Eduardo Carlos Pereira. Então ele denunciava o silêncio nos púlpitos das igrejas sobre a escravidão. Então como que a pessoa, né, tinha sua fé em Cristo e assim apoiava os donos de escravos, apoiava aquele sistema de escravatura. Então, depois nós vamos ver, tá bom? Então, estou só passando aqui, nós vamos ter aulas, né, vídeos aqui, falando, e até aqui embaixo me fugiu agora, o endereço, né, o endereço para que vocês possam pesquisar mais. Então, nós vamos falar aí um pouquinho. Eu escolhi esses 2 ali naquele link. Tem vários outros cristãos aqui no Brasil e fora do Brasil. John Wesley foi um também que lutou contra a escravatura. Então, nós vamos falar aqui durante os próximos vídeos também sobre, nós falávamos a escravidão, os escravos, e hoje nós já mudamos, temos que falar a escravatura e os escravizados. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Então, falar um pouquinho como que nós podemos abordar isso com a Bíblia, e também falar um pouco de como que surgiu também a escravatura aqui no Brasil, né? E como que aconteceu isso, e daí foram passando-se os anos, né? Tanto que o Brasil foi quase um dos últimos, né? A abolir a escravatura, né? Então, tem todo um processo, são mais de 3 séculos, né, ou quase 3 séculos, perdão, de escravatura no Brasil, e pouco mais de 1 século, né, sem a escravatura. Então nós temos mais tempo, né, de escravatura do que sem. Então, por isso reflete em tanto racismo. E durante os vídeos nós vamos aí falar sobre como que isso está também até mesmo dentro de nós, mesmo que nós às vezes não vamos perceber de imediato. Então nós temos que nos policiar e também falar para as crianças, né? Nosso foco é Ministério Infantil, falar para as crianças sobre isso, à luz da Bíblia, que a Bíblia ela condena isso, né? Porque ela fala que não é para fazer acepção de pessoas. Então, quando nós falamos ou fazemos uma palestra sobre o bullying, então o racismo também está dentro deste tema. Então, eu peço que você acompanhe os próximos vídeos, tá bom? Então veja os PDFs, e assim nós vamos completando como que nós vamos falar com as crianças, os nossos visuais, como que os visuais, os nossos bonecos podem também ajudar, né, a tirar um pouco, né, desse preconceito, né, e um pouco do racismo do nosso meio, né? Então, porque às vezes é coisas que a gente nem percebe, né, de imediato. Mas nós vamos conversar mais sobre isso, e eu espero vocês para o próximo vídeo. Deus abençoe a vida de cada um.